Olá, meu nome é Luma Sakamoto e eu tô aqui hoje para falar para você por que é importante você aprender a escovar um cabelo. Eu falei num vídeo passado sobre a temperatura máxima que secador, prancha e babyliss chegam. Então, o secador, ele é um cara muito importante, só que você precisa entender os benefícios, você precisa entender por que você vai usar essa ferramenta preciosa do jeito certo no seu dia a dia, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. Então fica comigo e assiste esse vídeo até o final. Você já sabe qual é a temperatura máxima que esse secador chega, ou esse babyliss chega, ou ainda essa prancha aqui, essa chapinha atinge? Olha só, eu fiz um vídeo falando de um experimento que eu fiz e é muito legal você saber, você assistir esse vídeo. Se você não viu ainda, corre lá no histórico do canal, do perfil, para encontrar essa informação. Mas eu vou resumir aqui para vocês. Basicamente, a temperatura máxima que o secador que eu usei chegou a quase 120 graus. O babyliss chegou a quase 160 e a prancha chegou a 190. Quais são as correlações e implicações que isso tem no cabelo? No vídeo anterior eu falei, então se você não viu, corre lá para ver. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: entendendo tudo, todo esse histórico de dano no cabelo por conta de aquecimento de fibra, eu quero que você agora fica comigo para entender quais são os benefícios de saber lidar com esse cara aqui e uma boa escova. Então eu vou contar tudo para vocês, por que eu prefiro muito mais trabalhar a maior parte do tempo com esse cara aqui e com uma boa escova, por conta de ter saúde de cabelo, mas também a parte estética. Quais são os maiores benefícios de você, profissional, ou você que está começando no setor da beleza como cabeleireiro? Quais são os maiores benefícios de você entender como fazer uma bela de uma escova, como você usar o secador da maneira correta? Gente, comparando as ferramentas térmicas e os níveis máximos de temperatura que elas chegam, a gente descobriu que mínimo a 100 graus Celsius a água evapora, certo? Então, a gente sabe que a gente tem que ter um certo cuidado da forma como a gente vai utilizar. Eu entrevistei o meu pai, que me contou, contou pra gente, na verdade, como é que ele chegou na técnica de escovação que eu uso, a técnica Kimyo. E eu conversando com ele, ele falou uma coisa muito interessante. O secador, ele faz a modelagem não só por temperatura, ele faz também por conta do fluxo de ar. O vento ajuda a gente a modelar o cabelo. Ou seja, a gente tem mais do que uma força agindo ali e faz com que a temperatura, você não precise, na verdade, de uma temperatura tão alta para conseguir a modelagem do fio. Já a prancha e o babyliss, o contato é direto no metal super quente e isso, obviamente, tende a fazer mais dano na fibra. Só que se o profissional não souber usar isso aqui, encostar o bico do secador, ficar tracionando, ele vai gerar dano também. Aliás, a própria cliente já faz isso em casa, não é mesmo? Mas o que você, como profissional, você precisa entender? Quais são os benefícios de você aprender a trabalhar direito com essa ferramenta que é maravilhosa? Qual é o primeiro benefício? Superaquecer a fibra leva a um monte de danos. O secador, ele permite você trabalhar também com o direcionamento do fluxo de ar e você conseguir fazer a modelagem desse cabelo de uma forma mais fácil, de uma forma menos agressiva termicamente. Logo, você tem menos aquecimento. Se você tem menos aquecimento, você tem menos oxidação do fio, você tem menos dano para o fio. A cor desse cabelo ela não vai se alterar tanto. Você já viu quando você passa a prancha no cabelo a cor muda? Você está lá superaquecendo toda aquela estrutura, oxida a cor e a cor logo vai embora, principalmente se for cor cosmética. Então, o primeiro ponto, de não aquecer a fibra, não causar dano. Segundo ponto,
preserva a cor por mais tempo, por menos oxidação dessa cor, dessa fibra. Terceiro ponto, quando você não expõe o cabelo a uma temperatura tão alta, a água não vai embora tão rápido. Então a gente tem que ter água na estrutura do fio, tem água naturalmente na estrutura do fio. E aí você tem um cabelo com mais umidade, um cabelo que não é tão seco. Logo, quando você tem mais estrutura de fio preservada, você tem um cabelo mais saudável. O cabelo mais saudável, ele é um cabelo mais maleável. Ele é um cabelo que naturalmente ele tem mais brilho. É um cabelo que naturalmente ele tem flexibilidade. E aí, ó, quando a gente vai trabalhar o fio e puxar e sente a resistência dele, ele é mais resistente. Se não tiver resistência no cabelo, vai o cabelo. Então, isso tudo que eu tô contando para vocês, gente, é entender que a gente precisa sim do efeito estético, a gente precisa da modelagem, a gente precisa deixar a cliente com o cabelo arrumado para ela se sentir bonita. Só que de nada vale isso se você for uma pessoa que frita cabelo. Se você frita cabelo, em mais ou menos tempo, não vai ter cabelo para você cuidar. E a sua cliente vai falar assim, tô voltando nessa pessoa e o meu cabelo cada vez fica pior. Então ela vai lá e procura o concorrente. É muito difícil, é muito raro encontrar profissionais que de fato saibam tratar o cabelo e que de fato saibam fazer uma boa escova, uma boa modelagem, respeitando essas características que eu estava explicando do cabelo. Agora você pode estar me perguntando, mas Luma, por que eu vou investir tempo? Por que eu vou investir habilidade, paciência para aprender a escovar um cabelo? Gente, para e pensa. O que é que te torna um profissional? O que é um bom profissional para você? Seja de qualquer área. Quando eu particularmente penso em profissionalismo, eu penso em expertise, experiência, né? Então a pessoa ela tem experiência, ela tem carga histórica de repetir aquilo suficientemente para fazer com que ela tenha mais rapidez e que ela tenha mais cuidados, mais, vamos dizer, precisão na hora que ela trabalha. E, obviamente, o profissionalismo ele está ligado a então você ter tempo, você ter prática e você resolver o problema. Aí eu pergunto para você, como é que é possível alguém se tornar profissional se a pessoa não tem conhecimento, se ela não tem prática, se ela não tem precisão no que ela faz? Gente, passar babyliss, passar uma prancha, qualquer um faz. Pronto, falei. E aí, se qualquer pessoa consegue fazer, a sua cliente consegue passar um babyliss também no cabelo dela, consegue passar uma prancha, não consegue? Então, ela consegue atingir aquele visual sozinha. Por que ela precisa de você? Pare e pensa. Se você não oferece para a sua cliente uma habilidade sua que ela não consegue reproduzir, aí sim você tem valor. Aí sim ela olha para você e fala, não, vale eu sentar na cadeira daquele profissional, daquela profissional, porque eu não consigo fazer o que ele faz no meu cabelo. Eu não consigo deixar o meu cabelo tão bonito quanto ela deixa. Então, logo, você troca a sua habilidade, a sua capacidade de fazer o que a sua cliente não consegue fazer por dinheiro. Então, você tem que ter capacidade, você tem que ter agilidade, você tem que ter experiência, você tem que ter prática para você ser remunerado por isso. Então, gente, sinceramente, quando eu vejo a maior parte dos cabelos tudo finalizado da mesma forma, tudo finalizado igual, eu penso qual que é a capacidade, qual que é a característica que esse profissional está demonstrando. Meu pai sempre fala, independentemente da época, já faz 50 anos que ele é cabeleireiro. Sempre tem a linha de produção, sempre tem os profissionais que vão fazendo tudo igualzinho. A cliente senta na cadeira e faz da mesma forma. Mas como é que você desenvolve essa capacidade de fazer cada cliente, descobrir essa essência de cada cliente? Você tem que praticar, você tem que estudar. Estuda, pratica, observa. É assim que funciona. Quando eu falo que eu dou preferência para usar o secador, fazer secagem com as mãos, secagem com a escova,
Aí você pode se perguntar, Luma, então quer dizer que você nunca usa Babyliss, que você não faz uso de nenhum outro tipo de ferramenta térmica? Não. O Babyliss muitas vezes é necessário para a gente conseguir fazer um penteado, fazer uma finalização que a gente precisa de mais estrutura. Então ele tem sim a sua utilidade. A prancha já não. A prancha é mais difícil de eu conseguir fazer esse uso frequente dela, tá? Então, gente, olha só, você precisa ter o entendimento das ferramentas que você tem à disposição, mas é fato, todos os serviços do salão precisam de um secador e uma mão, ou um secador e uma escova, mesmo que seja para fazer preparação. Então, se você não sabe usar o secador ou a escova ou secar com as mãos, se você não consegue dar um efeito que a sua cliente fala, não, isso aqui vale o que eu estou pagando, você tem um sério problema. Por quê? A finalização e a preparação para qualquer serviço fazem parte de um conjunto de habilidades que qualquer cabeleireiro precisa ter. Então, se você ainda não sabe trabalhar com secador, se você ainda não sabe técnicas de escovação, modelada, fica ligado que isso é um ponto cego que você precisa melhorar. E para finalizar esse vídeo, eu quero fazer um convite para você. Olha só, antes mesmo de você começar a secar um cabelo, você precisa saber desembaraçar, certo? Eu tenho aqui embaixo um link que é de uma aula super especial que eu gravei com a técnica que eu e a minha equipe utilizamos aqui no meu espaço para desembaraçar o cabelo das clientes sem puxar, sem quebrar, sem causar dor para ela, sem causar desconforto. E é uma técnica que, se você aplicar em qualquer situação, por mais desesperadora que pareça, por mais desesperador que esteja o embaraço, eu tenho certeza que você vai também conseguir proporcionar essa experiência diferenciada para sua cliente. Então, clica lá, assiste essa aula é bem legal, uma aula até um pouco extensa, né? Porque eu quis também dar a parte da tricologia, da pessoa, fazer a pessoa entender, né? Vocês entenderem como é que funciona o cabelo, né? Por que tem que trabalhar da forma que eu ensino lá. E eu tenho certeza que só de você saber disso, a sua cliente já vai perceber a diferença. Até engraçado que eu tenho uma amiga que ela, inclusive, contou que ajudou ela a desembaraçar o cabelo da filha, porque a filha muitas vezes reclamava que puxava, doía, e essa aula ajudou ela, inclusive, a manusear melhor o cabelo da própria filha. Então, gente, vai lá e se inscreve para assistir essa aula. E aí, gente, faz sentido isso que eu tô falando para vocês sobre a escovação, dar preferência, aprender a escovar o cabelo? Se você concorda, se você não concorda, comenta. Coloca aí embaixo qual que é a sua posição, qual que é a sua... ou as suas dúvidas. Se esse conteúdo for foi relevante para você e você acha que vai ajudar outros colegas, outros amigos na profissão, manda esse conteúdo, compartilha, porque eu tenho certeza que você vai entregar valor para as pessoas, porque esse é o meu intuito com esse projeto, é entregar valor para você, e quando você compartilha, você também entrega valor, tá bom? E se inscreve no canal, segue no perfil no Instagram, Cabeleireiro Integrativo. É isso aí, gente. Obrigada por assistir, beijo!